12 anos no ar. Levando informação com temas atuais na apresentação de Dr. Dilson Assunção, diretor clínico do Grupo Policlínica e Diagnose Médica. Programa Saúde na Cultura. No rádio, site, aplicativo e pelas redes sociais RC Palmares. Agora 8 horas e 20 minutos, está começando aqui pela sua Cultura FM, o programa Saúde na Cultura. Toda segunda-feira, você e eu vamos ouvir aqui as verdades de Dr. Dilson Assunção sobre saúde, sobre vários temas, que é médico, cardiologista, titulado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, Associação Médica Brasileira, residência médica em Medicina Interna Clínica Médica no Hospital Barão de Lucena, também é pós-graduado em Medicina do Trabalho pela Universidade Federal de Pernambuco, em Cardiologia pela Universidade de Minas Gerais, participou de curso de graduação em Endocrinologia e Geriatria pela Universidade Estácio de Sá, é médico do trabalho que realiza perícias para aposentadoria Centro do Trabalho. Ele também é médico sanitarista concursado, diretor clínico do Grupo Policlínica e Diagnose Médica, atua como perito da Justiça do Trabalho, realiza os exames de ecocardiograma, eletrocardiograma digital, teste ergométrico, holter para arritmias, mapa para investigação de hipertensão, esperiometria para asma, efizema pulmonar e outros exames. E às segundas-feiras é radialista aqui na Cultura. Bom dia, doutor Dilson Assunção. De tudo isso, Marvio Alves, o maior prazer é estar sempre aqui. Ou seja, o maior prazer, o meu hobby de minha vida. Uhum. Na segunda-feira eu vibro onde eu estiver viajando para voltar rápido a Palmares para fazer esse belíssimo programa que tem mais de 30 anos no ar. Doutor Dilson, vamos começar aqui a semana. Foi divulgado que um dos remédios mais usados aí da hipertensão poderia causar o câncer, entre outras doenças. O que a gente pode falar sobre esse fato? Essa notícia caiu como uma bomba, Marvio Alves. Por quê? Porque é uma das medicações que se usa mais em medicina. Diria que é a primeira medicação que se usa em pacientes com hipertensão arterial em qualquer grau. Uhum. Pode ser grau 1, 2, 3, com coração inchado, com coração normal, ou seja, é a primeira droga em qualquer parte do mundo que a gente usa. Não só ela, que seria a losartana potássica, como também seus derivados, a ibezartana, a valsartana e assim por diante. O que é que aconteceu precisamente, cirurgicamente dessa vez? Grande parte desses remédios, desses sais, são produzidos fora do Brasil, são produzidos na Índia, a grande maioria dos genéricos do mundo todo, grande maioria são produzidos na Índia, que é o maior produtor de genéricos do mundo todo, e também na China, como sempre, né? Ou seja, essa dupla produz grande parte dos insumos de medicina e de farmacologia do mundo todo. Bom, o que é que aconteceu? Uma única marca no Brasil, a marca da Medley Sanofi, uma grande marca brasileira, notou que na pureza, quando foi fazer os testes químicos, viu que tinha substâncias que são potencialmente, não é o remédio em si, havia uma contaminação com nitrosaminas, que são substâncias que têm um potencial para dar câncer em alguns pacientes. E por conta disso, avisou a Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária, e avisou a todos os cardiologistas do Brasil, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, do qual faz parte há mais de 35 anos, lançou uma nota oficial, tá certo? Mostrando exatamente os detalhes que eu estou resumindo aqui. Não são todas as fábricas, foi apenas uma fábrica que notou que teve uma contaminação. Todo mundo se lembra, Marvio Alves, que alguns anos atrás, há pouco mais de 2, 3 anos, aconteceu com a valsartana, que é um derivado da losartana, que também era importado da Índia e que, nesse caso, ficou, por exemplo, no Brasil, vários meses, quase 6 meses sem se fabricar. Por quê? Porque os sais que foram importados da Índia naquela época também tinha a contaminação por essa substância chamada nitrosamina. Então, nesse caso, meus queridos amigos, é só esse lote. E esse lote, a própria fábrica pediu para tirar das farmácias. Quem tem esse lote da Sanofi, Medley, deverá retornar à farmácia para ser reembolsado, tá certo? E os outros lotes das outras empresas passaram por critérios e até agora nenhuma delas foi, por exemplo, constatada, por exemplo, que tinha isso aí. Então, por que isso é importante, Marvel? Porque milhões de pessoas no Brasil, mais de 30 milhões de pessoas,
usa esse tipo de remédios, ou seja, o aibesartana, o alosartana potássica, o avalsartana, o almesartana, tudo que for esses bloqueadores, né, de angiotensina, dos brásicos, é um grupo bastante importante, talvez seja o grupo mais importante que nós temos de antihipertensivos. E o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele adota apenas dessas drogas, apenas a losartana como remédio para ser distribuído nas farmácias básicas e nas farmácias populares, tá certo? Então, gente, vou repetir, remédios losartana da marca Medley Sanofi. As outras você pode utilizar a priori sem nenhum problema, de acordo com as notas oficiais da SBC e da Anvisa, da Agência de Vigilância Sanitária do país. Bom, tendo explicado esse tema, que é muito importante, a gente vai para o próximo aí, que essa semana, para todo mundo, foi um choque, né? Quem foi abastecer o carro no posto de gasolina não desmaiou, talvez tenha até desmaiado quando viu o preço lá, a conta para pagar. E aí a pergunta que a gente faz são algumas, né, dentro dessa pergunta. O Brasil é autossuficiente na produção de petróleo, e aí o preço deveria ser menor? A Petrobras, o ano passado, teve um lucro de mais de 100 bilhões de reais. E não deveria pensar um pouco mais na população e esquecer um pouquinho o lucro? E por que o preço do nosso combustível está sendo fixado no dólar, doutor Dilson? Então veja que o passado contamina o presente e o futuro. Uhum. A primeira coisa que Marvel nos pergunta é o seguinte: se o Brasil é autossuficiente. Nós somos autossuficientes na produção de petróleo. Uhum. Nosso petróleo, nem todos eles, servem para refino. Nós temos um petróleo mais grosso, um petróleo de mais difícil manipulação. Serve para química fina, serve para asfaltamento, mas não serve só para combustíveis, querosene de aeronáutica e assim por diante. Um dos melhores, digamos assim, petróleo do mundo fica aqui pertinho, na Venezuela. E é por isso que, em governos passados, houve uma joint venture, ou seja, uma união entre o governo do Brasil e da Venezuela para fazer uma grande refinaria, por acaso, em Pernambuco. E foi colocado o nome do libertador da Venezuela, o general Abreu e Lima. Está aqui no Cabo de Santo Agostinho, viu? Tá certo? Essa grande refinaria, que tinha 2 trens. Trens quer dizer o seguinte: tem uma parte da refinaria que ela vai refinar um petróleo fino, que é o da Venezuela. Por isso que era uma joint venture, ou seja, era uma fusão entre o Brasil e a Venezuela, cada um entrando com 50% dos valores. E a outra ficaria com petróleo nacional. Bom, seria importantíssimo. Só que o seguinte, todo mundo sabe o que aconteceu com o Petrolão. Essa refinaria que estava orçada em torno de 3 bilhões de dólares, 2 bilhões e 800, seria metade para a Venezuela pagar. O Hugo Chávez era vivo, né? O capitão Hugo Chávez era vivo, era o presidente da Venezuela, e metade pagaríamos o Brasil. Só que ela custou 6 a 8 vezes mais. E aí o seguinte, claro que Hugo Chávez, ele não quis colocar o dinheiro da Venezuela numa falcatrua dessa, e ele não entrou com nada, apenas o nome do libertador lá da Venezuela continua, chama-se Abreu e Lima, que é o general que libertou a Venezuela e outros países da América Latina. Bom, essa refinaria seria importante isso aí, porque nós somos autossuficientes na produção, mas nós não temos refinaria suficiente. A outro grande investimento que o Brasil fez naquela época foi o Compeg, ou seja, o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, que é um dos maiores do mundo todo, que está, inclusive, depois de 10, 12 anos, abandonado, está enferrujando, onde se gastou muito mais do que na Abreu e Lima aqui. Uhum. E essa perda praticamente foi total. Então essas 2 grandes refinarias seriam capazes de refinar grande parte do petróleo brasileiro, e nós não precisaríamos exportar o petróleo e importar a gasolina, é o que está acontecendo hoje. A gente vende a matéria-prima e recebe de volta o petróleo em preço de dólar. O gasolina, o álcool, e assim, a gasolina e o diesel em preço de dólar. Então são vários motivos. Então, nesse período de vários investimentos, por exemplo, nós começamos a dizer o seguinte: vamos investir bilhões de dólares para fabricar sondas no Brasil, a indústria nacional. Aí fizemos uma grande empresa lá no Rio de Janeiro, né, que gastou-se 12 bilhões e a empresa faliu para produzir sonda. Nós continuamos comprando sonda a Coreia do Sul, a Dinamarca e assim por diante. Ou seja, a Petrobras, nesse período, fora roubo, desvio, ela deixou uma dívida de 900 bilhões de reais. Não são milhões, são bilhões. E aí o seguinte, essa dívida tem que ser paga. Por quê?
Porque quem é a dona da Petrobras são acionistas privados e o governo brasileiro. Por isso que o Brasil, por exemplo, quando a Petrobras teve um lucro de 110 bilhões no ano 2021, o principal acionista, que é o Brasil, ficou com 75 bilhões. E usou esse dinheiro para quê? Para reduzir as dívidas que a Petrobras tem com o mundo todo. Segundo, por conta, digamos assim, dessa mega operação que foi feita lá pelo Sérgio Moro, lá no Paraná e tudo mais, e depois foi cancelada, foi descoberto, por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, a Petrobras ela é vendida, as suas ações na Bolsa de Nova York. E muitos acionistas americanos tiveram um prejuízo. Quando foi descoberto que essa falcatrua monumental, o governo americano e os acionistas entraram na justiça e para a Petrobras não ser simplesmente rifada no mercado mundial, ela teve que fazer um acordo, pagando bilhões de dólares aos americanos. Ressarcindo o prejuízo. Mas ela fez com o quê? Com os americanos. Ela não fez com os acionistas brasileiros e assim por diante. E com o governo, que é o principal acionista, esse período todo. Ou seja, então juntando tudo isso, esse passivo é muito grande e tem que ser pago. Ele tem que ser pago, porque é uma empresa e a empresa gera excedentes. E o excedente, que é o lucro, é para bater essa grande parte das dívidas. Mas o preço não é só isso aqui, não é o preço da corrupção. O câmbio, nós temos um dólar, ou seja, muitas instabilidades no mundo todo. Essa Covid-19, ela destruiu as economias do mundo muito mais do que uma guerra. Muito mais, porque numa guerra você deixa de produzir geladeira para produzir canhão. Você deixa de produzir, por exemplo, iPhone para usar, por exemplo, material de alta tecnologia em tanque de guerra. Ou seja, a indústria, de uma maneira, ela muda a matriz dela, mas ela funciona do mesmo jeito, e assim por diante, Mário Alves. Então, com o dólar nas alturas, por conta dessas instabilidades, primeiro pela Covid. Então, primeiro o mundo todo parou e, de repente, o mundo começou a voltar. O Brasil está voltando agora, por conta da política. Mas os outros estados, as escolas dos outros países e a economia já voltaram a funcionar. A China, que é o grande motor do mundo, não deixou de funcionar. A Índia, que é o grande motor do mundo, não deixou. Os Estados Unidos da América, a mesma coisa. Quem fez esses lockdowns que destruíram parte do comércio e tudo mais foi o Brasil. E outros países, obviamente. A Europa também fechou, está quebrada também, obviamente. E assim, então esse dólar é fundamental. Segundo, a paridade. Muita gente diz assim, olha, se eu produzo em reais, como é que eu vou pagar em dólar? É porque o preço da dívida que a Petrobras tem... Não é em real. É em dólar, querido, não é em real. Você tem que pagar o que eles fizeram no passado, tá certo? Outra coisa que é importante é o aumento da demanda. As pessoas começaram a usar mais ar-condicionados, usar mais energia elétrica palpável, e você tem que usar o quê? Termoelétrica. Nesse período nós tivemos a seca maior em 92 anos, em quase um século. Ou seja, os reservatórios secaram, principalmente no centro-sul do país, que é onde consome-se mais energia, e nós tivemos o quê? Como eles secaram, tivemos que usar termoelétrica, ou seja, tivemos que usar diesel, petróleo, gente, todo ele importado. Isso também é uma coisa bastante importante. O preço do barril chegou a $60, hoje está em $120. Por quê? Quase um terço, ou um pouco mais de um terço, do petróleo do mundo é produzido por poucos produtores, a OPEP. Ou seja, e eles não aumentam de jeito nenhum. É a Venezuela, Arábia Saudita, Kuwait. Então esses países não aumentam. Por quê? Porque, olha, por que eu vou aumentar a produção para vender barato se eu posso vender pelo dobro do preço? Essa é a lógica de mercado, tá certo? E eles continuam sem aumentar. Os Estados Unidos, que tem a maior reserva de petróleo... Sem aumentar a produção. A produção, porque o preço está lá nas alturas. Então o barril está em $120. Eu acredito que vai chegar a $150. Como chegou quando? Como chegou em 2008, 2009. Muita gente tem memória curta, mas eu não tenho. Em 2008, 2009, o mundo todo quase quebrou por conta dos Estados Unidos. Simplesmente milhões de pessoas começaram lá tem a chamada hipoteca, comprar uma casa... A história da bolha, né? Da bolha. Comprava uma casa por, sei lá, R$1 milhão. Aí pegava aquela hipoteca da casa, vendia outro banco, tirava R$1 milhão, vendia um terceiro banco. E começava a gastar desbragavadamente. Gastar em motel, gastar em safadeza, gastar em viagens desnecessárias. Quando na hora de pagar, ninguém pagou. Aí o que aconteceu? Os fundos de pensão do mundo todo iam quebrar. Os Estados Unidos botaram alguns trilhões de dólares e a economia do mundo quebrou. Você veja, um negócio que teve nos Estados Unidos terminou repercutindo no Brasil. E o petróleo naquela época chegou a esse ponto. Então chegou muito mais. Eu imagino que vai bater nesse teto. Ora, se uma
um escândalo ligado, por exemplo, a vendas e compra de hipotecas nos Estados Unidos, chegou a quebrar. Imagina um escândalo quer dizer, um pós-Covid, entra numa guerra que pode chegar até a Terceira Guerra Mundial. Uhum. Então tem todos os ingredientes para o petróleo superar $150. O petróleo do Brasil ainda está 4% menor do que o petróleo do mundo. Apesar desse aumento, viu? Fiz os cálculos essa semana, 4%. Então nós temos que nos preparar como brasileiros para chegar muito mais alto. Outra coisa que é importante, que não tem nada a ver com isso. Por exemplo, a gasolina é misturada com álcool, que é um biocombustível, que aí grande parte da produção é nacional. A mesma coisa o biodiesel, que é feito de mamona, de outras tipo de materiais. Também aumentou, ou seja, o biodiesel e o álcool aumentou proporcionalmente o petróleo. E você não importa álcool, a matéria-prima é toda brasileira. Eu não sei a justificativa para esse tipo de coisa. Então, veja só, são muitos parâmetros que você tem que resolver. Não é só a paridade, entendeu? E nós temos que nos preparar para quê? Agora, o que é que eu faria se fosse um governante esse aí? Faria o seguinte, olha só, a inflação é a principal perda que uma população pode ter, porque quando você tem 10% de inflação, você perde de salário nominal 10%, você deixa de comprar. Isso. Esse é o principal imposto que existe numa nação. O que é que faria o Brasil? Pegaria uma parte do seu lucro, dos seus royalties que ele ganha, dos royalties dos estados, e da União e do lucro, e faria o seguinte: até você mudar o modal do Brasil de transporte, por exemplo, hoje é todo caminhão, passar para hidrovias e passar para navegação e para avião e tudo mais, você mudar a matriz e para a ferroviária, você deveria subsidiar com esse dinheiro, esse lucro, para não reduzir a inflação. Você subsidiaria o caminhão, mas não incentivaria mais a compra de caminhão subsidiado. Por quê? Porque você não pode subsidiar uma coisa que, do ponto de vista, por exemplo, de ecologia, é danoso e do ponto de vista de matriz energética é ruim. Então, subsidiaria quem tem caminhões hoje, ou seja, as empresas médio porte e tudo mais, as empresas aéreas, que vão quebrar todas, entendeu? Taxistas e motoristas de aplicativos também seriam subsidiados, e quem pagaria a conta seria esse grande fundo que você colocaria. Primeiro, você sabe que 15% você tem uma parte do combustível que é a CID. Então, a CID é um imposto que você coloca que, quando ele tiver muita alta, você tira. Mas o governo usa isso aí como imposto, ele não devolve esse dinheiro. Usaria o dinheiro da CID, que se tem em cada litro de combustível. Os estados que são gananciosos, que ganham mais do que a Petrobras. Você vê, a Petrobras, por exemplo, Mávio Alves, ela produz um barril de petróleo, tirando a 7.000 metros, transportando, refinando, vindo de outro país, por R$ 3,25. O litro. O litro. Agora, resultado, os estados colocam o ICMS, que não produz nada, não entra com nada. O que é que o estado faz? Ele fica com a maior parte do valor disso aí. Ou seja, muito mais que é o imposto presumido, né? Que é o imposto presumido. Então, agora o que é que o Congresso vai fazer? O Congresso vai fazer uma lei agora que o imposto que vai ser pago vai ser igual para todos os estados, porque, por exemplo, tem governador quebrado, o que é que ele faz? Ele aumenta para 30%, outro para 28%. Seria um imposto único, o ICM único. E também o seguinte, seria o ICM cobrado na compra do combustível. Porque veja como é que é. Você compra o combustível lá e tem um aumento de 25%. O Estado vai cobrar sobre 25%. É imposto sobre imposto. Ou seja, isso não existe em nenhum país do mundo. Então, nesse caso aí, isso vai reduzir bastante. Agora, a pergunta, os estados vão perder? Não. Porque a arrecadação continua bilionária, independente, porque o consumo é o mesmo. Entendeu, Mávio? Claro. O Estado, nominalmente, não perde nada. E com essa alta de preço, então... Então, mais ainda, ou seja, a arrecadação dele, você veja, pela primeira vez, praticamente em um século, os estados e municípios e a União tem um prejuízozinho, mas calculava-se em 500 bilhões, só foi 70 e poucos bilhões. Acabaram o ano com superávit, os estados estão superavitários, entendeu? Por redução de custo, redução da educação, da saúde e tudo mais, subsídio, grande parte da saúde foi, digamos assim, financiada pela verba federal por conta da Covid. Ou seja, Mávio Alves, essa coisa complexa tem que ser discutida pela sociedade. Agora, sem paixões, homem, sem paixões. Todo mundo tem que perder. Uhum. O consumidor perde um pouco, o Estado perde um pouco, a União perde um pouco. E a Petrobras também. E a Petrobras perde um pouco, ou seja, todo mundo perde um pouco, e aí cada um não vai ser sacrificado. Olha, a gente está na beira de uma terceira guerra mundial, pode ser que aconteça, eu não sei. A gente está aí com o Covid ainda
Não acabou, né? Melhorou ainda bastante, mas não acabou. A gente teve a pior seca dos últimos 90 e tantos anos. Tudo isso de uma vez só. De uma vez só. Tem muita gente que não acredita. E ainda tem gente que não acredita em castigo. Doutor Dilson, vamos falar um pouquinho aí sobre essa guerra da Ucrânia. A Rússia chamou a atenção do mundo aí para o poderio bélico das nações. Como é que está o Brasil aí frente a outros países do mundo? Olha, o Brasil, digamos, não está tão desfavorável. Não? Não, nossos equipamentos não são de primeiro mundo, mas nós temos um razoável, nós somos a 10ª maior potência militar do mundo. Deixa eu abrir um parênteses. O senhor lembra de Enéas? Que ele defendia que demais, o Brasil doutor Enéas, cardiologista famoso. tivesse aí uma bomba atômica? Porque os países que são respeitados são aqueles países que têm bomba atômica. Se a Rússia não tivesse bomba atômica, os Estados Unidos já tinha ido em cima dela lá e tinha feito, né, escarcéu danado. Então, o Enéas estava certo nesse ponto? Olha, o Enéas estava certo. Agora, você não pode entregar bomba atômica a qualquer ditadorzinho. Na verdade, as bombas... a não ser o Paquistão que entrou nesse negócio, Israel deve ter escondido 1 ou 2 bombas. Israel tem seis ogivas, grande parte sei. dos cientistas que desenvolveram Oppenheimer, inclusive para onde vai ter um filme sobre Oppenheimer, que o criador da bomba atômica, e Albert Einstein, Enrico Fermi, lá italiano, eram judeus, entendeu? Então eles têm o know-how para fazer isso aí. Então, o Brasil, ele tem o quê? Ele tem combustível, tem bastante combustível atômico, é uma energia relativamente limpa. Veja o que aconteceu com a loucura em termos de energia na Europa. Uma das conferências da ONU chamaram uma mocinha muito inteligente, a Greta Thunberg, para falar lá. Então, ela fala muito bem, para uma menina na época de 13, 14 anos de idade. Desculpa aí, doutor, só para refazer aqui. 200 ogivas nucleares, segundo a BBC, exatamente. É o que tem lá em Israel. Porque é o seguinte, os países ali árabes não têm, ele não vai usar isso nem tão cedo, é um país pequenininho, de pouco mais de 10 milhões de habitantes, entendeu? Fica naquele enclave e ele deve ter, obviamente, porque os cientistas judeus foram que desenvolveram grande parte da física atômica do mundo, tá certo? Então, veja, a matriz energética da Europa, que são 27 estados, 27 países, boa parte dele era ligada à energia atômica, é uma energia limpa. Mas pode haver Chernobyl, mas Chernobyl porque os russos construíram aquilo ali nas costas, na época da corrida armamentista, ou seja, as coisas de segurança não aconteceram. Aí você diz, e Fukushima no Japão? Tudo bem, houve um terremoto, um maremoto, ou seja, mas é uma energia relativamente limpa em relação à energia fóssil tirada do carvão mineral, tirada do petróleo e assim por diante. Aí, por pressão da Greta e dos outros ambientalistas, a Europa desligou grande parte das usinas atômicas da França, da Espanha, principalmente da Alemanha. E substituiu por quê? Substituiu pelo gás russo. O gás russo que chega a mais de 1.000 quilômetros de gasoduto. Resultado, você tirou uma energia que você controlava, que poluía muito pouco, quase nada, por uma energia altamente poluidora e dependente de uma superpotência como é a Rússia. Se a Rússia desligar hoje o cordão umbilical, haverá um hecatombe no mundo. Por quê? Porque a Europa vai ficar no frio, por exemplo, no frio de 20 graus, sem nada. Ela não tem gás para fábrica, não tem gás para automóveis, não tem gás para indústria, não tem gás para iluminação, para nada. Para aquecimento. E ela depende mais de 50% da matriz energética dos russos agora. Tanto é que todas essas sanções que foram feitas para os Estados Unidos, que só está ganhando dinheiro com isso, porque ele está longe da guerra, ele está longe da Europa, ele está exportando arma, está vendendo arma para todo mundo, e como sempre. E ele sempre entra na guerra quando? Atrasado. Ou seja, a guerra da Segunda Guerra Mundial ele só entrou porque os japoneses foram lá e destruíram a base aérea de Pearl Harbor. Mas se não fosse isso, ele não teria entrado. Então, os Estados Unidos está ganhando tudo nisso aí. E o que está acontecendo? A Europa, que já é um continente falido, está piorando cada dia mais. Então, veja, o ambientalismo burro fez com que toda a Europa hoje dependa da Rússia. A Rússia disse, olha, eu não vou ligar, vou desligar o seu gás de você. O senhor é anti-ambientalistas, não? Não, eu sou o seguinte, eu sou um cara racionalizador. Eu acho que o ser humano tem que utilizar tudo que existe na Terra, sem degradar o meio ambiente. Hoje nós temos possibilidades de tirar, por exemplo, nós importamos 80% do que se produz para fertilizante lá na Rússia e da Ucrânia. E agora, a partir do segundo semestre, a agricultura brasileira, que é a maior do mundo, vai entrar em hecatombe. Por quê?
Porque simplesmente nós temos aqui o fosfato, o fósforo, o nitrogênio, tem uma série de coisas, mas só que como quase metade do território nacional fica para uma população de 200, 300 mil índios, ou seja, população bem pequena, você não pode explorar e dar o lucro ao índio, porque as pessoas não deixam, o Supremo não deixa, assim por diante. E aí o país pode o quê? Você daqui a pouco pode pagar o quê? Um quilo de feijão por R$50. Quer dizer, o potássio, todos os produtos nitrogenados que fazem os fertilizantes, a grande parte está lá na terra dos índios. E outra coisa, a gente não pode tirar e pagar o índio, não. Não pode não, e ele fica bilionário, e ele fica milionário não pode. Qualquer país do mundo, ou seja, é uma coisa estratégica. E outra coisa, essas reservas, por exemplo, ficam bem à margem onde os índios habitam ali. Mas tem gente que diz que o Supremo está certo, tem que proteger o índio. Aí o seguinte, e essas pessoas não querem pagar um quilo de feijão a R$50. Não querem pagar o combustível, por exemplo, a R$10, você vai ter que pagar, doutor. Não há opção, é feito na Europa, tá certo? Então, esse tipo... E outra coisa, todo esse pessoal, grande parte é financiado pela esquerda americana. Entendeu? A esquerda americana, pelo Biden, os presidentes e o partido dele, e assim por diante. Ou seja, é a esquerda identitária, como a gente chama hoje. Então, nesse caso, o Brasil não pode estar atrelado a isso aí. Você tem que ter relatórios de impacto ambiental e RIMAs, e tem que fazer compensações ambientais. E tem que distribuir o lucro para quê? Você acha que um índio quer viver numa oca lá, pegando malária e morrendo, não chega nem a 60 anos em média, enquanto o branco, o preto, o cafuso... Quem mora na cidade? Quem mora na cidade tem uma vida média de 74 anos, ou seja, ele quer viver uma vida, ele quer ter uma Hilux 4x4, e ele tem tudo ali, o minério todo. Agora, deve ficar uma grande parte para ele. Uma parte para a União Federal, para distribuir para todos os brasileiros e assim por diante. Até porque as terras dos índios são desproporcionais às terras... A reforma agrária aqui de Pernambuco, faliu a usina Catendo, o cara recebe 9 hectares, 10 hectares. Um índio, por exemplo, ele recebe... Tem a aldeia de índio e recebe milhares de hectares. Milhares? Ou seja, está ali intocável. Você não deve mexer nessa mata. Essa mata tem que ser manejada cientificamente. E o pior é que favorece o garimpo clandestino, tá? Porque o índio não tem como controlar, né? Acontece, a quantidade o Brasil, que é um país que é feito por autocratas, de maneira geral, muitos marginais estão nos poderes aí distribuídos. O que é que acontece? Quando você vai e, por exemplo, proíbe o jogo do bicho oficial, que vai ficar 50% para o governo, como é que é a loteria esportiva? Que é um jogo do bicho, a loteria, jogo de azar. Aí 50% fica para o governo, para obras sociais, aí você deixa o quê? Você deixa toda essa jogatina ser feita para que alguém receba propina, para que uma parte negra da polícia receba, uma parte do judiciário receba, todo mundo ganha, porque todo mundo sabe onde é que tem a jogatina. Ou seja, aí você chega no Uruguai, aqui um país que tem 3 milhões de habitantes, tem os maiores cassinos da América Latina, chega nos Estados Unidos, o país mais rico do mundo tem cassino em todo canto. Entra quem quiser, agora tem que pagar imposto, muito imposto, e assim por diante. Ou seja, quando você... não licencia ambientalmente um garimpo, exploração de ouro com minas, pagando imposto, você libera o quê? O garimpo ilegal, que usa mercúrio. Para alguém ganhar dinheiro, exportar ouro por baixo do pano. Sempre tem o quê? Político no meio disso aí. Aquela história do avião de ouro que saiu aqui do Brasil, que fizeram o assalto. Pois é, avião... tinha uma declaração de menos da metade do ouro. 704 quilos de ouro. 704 quilos de ouro, acho que até a Rússia compraria, que a Rússia, antes de começar essa guerra, ela comprou grande parte do ouro que estava liberado no mundo, porque ela sabia que o rublo ia cair demais. Então, gente, o que acontece é isso aí. Quando alguém não libera uma coisa, é para que aquele, na clandestinidade, sirva para o crime organizado de todos os tipos. E, obviamente... isso envolve políticos, envolve todo tipo de autoridades. Bom, doutor Dilson Assunção... Voltando ao que você perguntou aí, o Brasil tem 350 mil homens ao todo, até razoável. A China tem 6 milhões. O Brasil tem tanques de guerra, por exemplo, nós temos 440 tanques de guerra. Tanques de guerra reformados da Segunda Guerra Mundial, outros comprados, outros feitos no Brasil, Cascavel e tudo mais. Agora, você veja, a Rússia tem metade dos tanques de guerra no mundo, tem 12 mil e pouco. A Ucrânia tem 2.500. Ou seja, esses países aqui, mesmo são menores que o Brasil, eles têm muito mais. E o Brasil, aeronaves, que o mais importante hoje é ter avião. Caça, bombardeio, drones, né? Drones e tudo mais. O Brasil tem em torno de 800 aviões. Agora, claro, aviões antigos. Tem aviões da MX,
São caças muito rápidos, feitos com o governo da Itália, mas estão já, digamos assim, tem mais de 20 anos de uso, né? Nós temos, o governo Lula comprou 50 Gripen da Suécia lá, da Saab Scania, né? Não chegaram todos, mas vamos ter uns caças bem modernos fabricados no Brasil. Nós temos alguns F-4 americanos, são... Os Estados Unidos está já em F-22, nós já estamos em F-4 ainda, entendeu? Então nós temos, somos a 10ª maior, digamos assim, país do mundo em armamento, um país muito grande, tá certo? Somos 10º país. Mas, por exemplo, a Venezuela, proporcionalmente, paísinho pequenininho, ele tem as armas mais modernas. Ele comprou os aviões mais modernos, os MiG russos, ele comprou os Su russos só também. Só de tanque de guerra teve uma compra de acho que de 500 tanques. Ou seja, a Venezuela é o país mais armado de toda a América Latina. Eu não sei para que eles querem, né? Porque estão tudo morrendo de fome. Daqui a pouco não dá para comer tanque no almoço, não dá para comer tanque, mas a gasolina lá é de graça, né? É praticamente de graça. Então o Brasil nós temos 5 submarinos, nós não temos nenhum porta-avião, nós tínhamos um porta-avião comprado na Segunda Guerra. Mas Minas Gerais acabou-se. Entendeu? Ou seja, nós temos um efetivo, a mesma quantidade de soldados brasileiros, temos a mesma quantidade de funcionários do judiciário. Elas que combinaram. A justiça brasileira, que é uma das mais caras do mundo, tem mais ou menos a mesma quantidade de soldados para defender um país com 17 mil quilômetros de fronteiras. Olha aí, na Cultura 8h50, informação para você que acompanha a nossa programação aqui nas segundas-feiras. Lembrando que o Dr. Dilson Assunção, né, tem aí as promoções que quem fizer um ecocardiograma com o Dr. Dilson Assunção recebe gratuitamente um eletro e economiza R$200. Realizando exames de sangue com valores acima de R$100, você recebe sumário de urina e parasitológico de fezes lá do laboratório da Policlínica, que faz essa promoção, né? Pois tem 5 unidades em Pernambuco e 2 em Alagoas. Você pode ligar para o 3661-0012 e o 99673-0635. Doutor Dilson, vamos falar um pouquinho sobre a morte da cantora Paula Abelha, da banda Calcinha Preta, né? Já foi esclarecido aí o motivo, a causa mortes? Olha, ela teve encefalite, que é uma inflamação da membrana que recobre o cérebro, né? Ela teve insuficiência renal terminal, ela teve hepatite fulminante, tá bom? Então, veja, o médico, eu raciocino igual um delegado. Quando você pega um crime, você vai passar, digamos assim, de todas as pessoas daquela área suspeita até chegar ao verdadeiro suspeito. Então, você parte do todo e chega na parte. A medicina é a mesma coisa. Então, quando você olha um paciente com encefalite, com insuficiência renal, com hepatite fulminante, quais são as doenças que podem dar isso, Mávio Alves? Uma pessoa que tinha 40 e poucos anos, passava 6, 7 horas em cima de um show, ou seja, portanto, era um portento do ponto de vista físico, né? Dançando, cantando e tudo mais, e de repente entra com os pezinhos dela no hospital, 2 dias depois entra na máquina hemodiálise e sai morta. Então são poucas doenças que podem dar isso, tá certo? Então você procura tudo. Você procura doenças autoimunes, que são as mais frequentes nesse caso, né? Porque a doença autoimune, seja lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, por exemplo, doença de Sjögren, essas doenças, elas pegam todos os órgãos. Então ela pega o cérebro do camarada, pega o pulmão, coração, rim. No caso, essas doenças foram descartadas, ou seja, ela não tinha FAM positivo, complemento negativo, ou seja, foram descartadas. Você procura septicemia, por vírus ou por bactérias. Vírus da Covid, Coxsackie, também não tinha nenhum vírus envolvido na jogada aí. Você procura vírus da hepatite, porque ela tinha hepatite fulminante, mas o tempo era muito curto. O que se chegou à conclusão? Nós sabemos do que ela morreu. Agora, a causa provável é muito especulativa, mas o que ela tinha de diferente, Dr. Dilson de Mávio, que ela tomava 17 remédios. 17 remédios? Ela tomava um coquetel para emagrecimento, que só não tinha chumbinho, mas tinha tudo. Ou seja, e das drogas que... Agora, veja só, isso é um parênteses importante que a gente tem que abrir. Gente, eu trato obesidade há mais de 40 anos, já tenho 41 anos de formado. Eu conheço todos os protocolos mundiais que tem de obesidade. Em termos de livros, consensos mundiais, consensos da sociedade americana, europeia, brasileira.
Eu tenho a lista de drogas que se pode usar em determinados casos. Eu sei que a obesidade é uma coisa muito complexa, que envolve psiquismo, envolve hábitos, envolve psicologia, envolve muitas vezes a parte endocrinológica, você tem lesões endocrinológicas e tudo mais, envolve absorção, um monte de coisa. Você tem isso aí. Então não é uma doença simples, é uma doença que o tratamento é muito complexo. Como é que eu vou usar toda essa gama de remédios muitas vezes que são antagônicos. E essas drogas que a gente usa, por exemplo, na lista de remédios que era feita em farmácia de manipulação, tinha várias drogas que a medicina condena como remédios hepatotóxicos, ou seja, que já deram no passado hepatites. E nós 2 vezes, esse ano que passou e esse ano, falamos de hepatite fulminante, de uma professora, uma enfermeira lá do Distrito Federal e uma pernambucana. Uma fez hepatite em 2 ou 3 dias, fez transplante de fígado e morreu. E a outra fez transplante de fígado. Ou seja, a Garcinia cambogia, que é o nome da droga, ela está relacionada com uma droga hepatotóxica, não deve ser usada. Ou seja, esse caso da Paulinha Abelha vai mudar os consensos e a liberdade dos médicos de prescrever essas desgraças. Que no caso aí foi prescrito por médico. Foi prescrito por um médico. Tá certo? Eu não posso, o cara chegar, doutor, paguei uma consulta, o senhor me dê qualquer remédio. Não, eu só faço o que é ético. Eu só faço o que está recomendado para as sociedades do mundo todo. Aquilo que já foi provado e comprovado e assim por diante. Ou seja, o médico ele tem livre arbítrio. Ele não é subjugado pelo que o paciente quer. Ele tem que oferecer o melhor tratamento e o mais seguro tratamento. Então, no caso aí, Mávio, tudo faz crer que foi esse coquetel de medicamentos que fez com que ela lesionasse primeiro o fígado, tivesse uma hepatite fulminante. Existe uma doença chamada síndrome hepatorenal, quando o fígado para, o rim logo em seguida para, e depois ela fez uma encefalite já em consequência de tudo isso. Terminou morrendo e muitas poderão morrer. Então, procure o médico. Você, como consumidora, tem o direito de pedir por escrito em que ele está se baseando. Ele tem que ser, ou seja, tem todos os consensos. Eu posso dizer, olha, eu estou baseado nisso aqui, ó. Eu estou baseado num trabalho americano, europeu, brasileiro, que diz que esse remédio funciona para isso aí. Tá certo? Você tem todo o direito de pedir isso aí para o médico, e o médico terá que dar, porque é uma relação de consumo. Doutor Dilson, quer dizer que a causa provável foi o uso de uma medicação inadequada. O uso de um pool de medicação de 17 remédios que juntos terminaram dando a hepatite fulminante, a síndrome hepatorenal. A automedicação mata, gente. Pode matar, né? Doutor, vamos falando ainda de gente famosa. Tem aí a história da quebra, né, do fêmur do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele quebrou o fêmur e foi submetido a uma cirurgia. Por que tanta gente de idade, principalmente, fratura o fêmur? Olha, Mávio, o fêmur é um dos ossos mais fortes que nós temos, né? Ele é capaz de aguentar, digamos assim, até 1 tonelada de peso. Você vê que tem halterofilistas que levanta 500 quilos, ou seja, quando você, Mávio Alves, caminha, o peso dobra. Quando você corre, o peso chega a ser 10 vezes maior. Uma pessoa de 100 quilos, quando ela corre, ela pula, por exemplo, faz um exercício pulando com 100 quilos, o peso, com a gravidade, chega até 500 a 1.000 quilos. Nossa. E esse osso aguenta. Com o passar do tempo, principalmente depois de 60 anos, as mulheres principalmente, muito mais que os homens, vão ter osteoporose, ou seja, por conta da redução do ovário que deixa de produzir os estrógenos, a reabsorção dos ossos e tudo mais, você vai tendo osteoporose, o osso vai ficando enfraquecido. E muitas vezes a queda da própria altura, a queda de uma cadeira, faz com que um osso que aguenta 1.000 quilos não aguente o seu próprio peso de 70, 80 quilos. E ele termina fraturando o colo do fêmur e assim por diante. Então, essa é uma das causas mais comuns. Os hospitais estão cheios por conta disso. Além do mais, tem várias causas. A arquitetura das nossas casas antigas, que era feita em vários planos. Quem não conhece a casa da vovó, que tem os famosos batentes. Esses batentes no futuro, pela baixa visão do paciente, geralmente depois de 60 anos usa óculos, tem glaucoma, catarata, esses pacientes vão terminar esquecendo um certo dia e vão cair, vão quebrar isso aí. Os hospitais estão cheios disso. Foi acontecer exatamente com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Tinha osteoporose, um cidadão de mais de 90 anos de idade,
e uma queda domiciliar pequena quebrou. Só que é uma cirurgia de grande porte, né? É uma cirurgia que tem riscos grandes, porque risco de trombose. Eu já perdi vários doentes, Mávio Alves. O cara faz a cirurgia de colo de fêmur, tem alta hospitalar, tem uma trombose venosa profunda nas pernas, tem uma embolia pulmonar e morte. Ou seja, depois da cirurgia maravilhosa, o cara terminou morrendo por conta disso. Claro que hoje nós temos uma prevenção bastante. Eu faço os pré-operatórios do Hospital Regional, maioria de cirurgia de osso. E nosso cuidado maior é passar a escala de Cabrini, score de Cabrini, para que o paciente use aquelas meias compressivas, aqueles massageadores mecânicos, o uso de medicações injetáveis para reduzir a coagulação, para prevenir, para que o paciente não tenha. E olha, com esses cuidados todos, o regional praticamente não tem tido mais nenhum paciente que tenha trombose venosa profunda, embolia pulmonar e morte. Ou seja, você tem que estar atento a isso aí, porque é uma doença muito comum, principalmente nas nossas mulheres. Então, o conselho é, quem tiver batente em casa, procure tirar o mais rápido possível. Em alguns países do mundo, a saúde pública, ela faz isso aí. O sujeito, quando tem batente, o cara lá, o arquiteto do município vai lá, faz o projeto e o município vai lá e faz a obra daquilo ali, deixando toda a casa num plano só. O uso de tapete também é complicado. Por exemplo, o uso de cerâmicas especiais antiderrapantes no banheiro, tá certo? O uso de fitas coloridas à noite, que ficam luminescentes à noite, para que você veja a transição de um local para outro, um local, por exemplo, um local que está mais escorregadio e assim por diante. Tudo isso é importante para você não mudar seu destino. Ok, a gente está chegando aqui ao final do programa, agradecendo mais uma vez a honrosa audiência dos nossos amigos e deixando a nossa frase aí do dia. Mávio, jamais diga-se uma mentira que você não possa provar. Ou seja, numa guerra, a primeira coisa que se assassina não são as pessoas, é a verdade. Todo mundo mente. Russos são mentirosos, ucranianos, americanos, ou seja, tudo aí é uma narrativa de mentiras aqui. E cabe ao consumidor, se você gosta da história, procurar fontes e canais, porque a imprensa, de uma maneira geral, ela reproduz as mentiras que as grandes agências americanas e europeias fazem. Todo mundo mente. Procure a verdade, né? Bom dia, obrigado, queridos. Aí o meu amigo aí, Jair, taxista, tá sempre ligado aqui com a gente aqui.